A Parashá Kitizá é uma porção da Torá que aborda diversos temas, incluindo a construção do bezerro de ouro e a reflexão sobre a idolatria. Na perspectiva cabalística, a idolatria é vista como depositar em algo diferente da luz a fonte de qualquer coisa que recebemos. Além disso, a Parashá permite uma reflexão sobre a questão do tempo e a importância da conexão com o Shabat. O título da Parashá, Kitizá, pode ser traduzido como quando você contar ou elevação, e faz referência ao recenseamento do povo e à elevação espiritual que pode ser alcançada através do arrependimento. Isto eles darão meio ciclo, Êxodo 30:13. A mitzvah do meio shekel é que cada um deve contribuir com uma moeda que vale a metade da moeda dominante da época. Se a moeda predominante for um tacal, eles deverão dar meio tacal. Se for uma sela, devem dar meia sela. Se for um darkon, deveriam dar um meio darkon. Midrash Agadol. Por que não uma moeda completa? Para nos ensinar que nenhum homem é uma entidade completa em si mesmo. Somente unindo-se a outra pessoa uma pessoa pode se tornar uma coisa completa. Os mestres racídicos, isso eles darão, Êxodo 30:13. Deus pegou uma moeda de fogo debaixo de seu trono de glória e mostrou-a a Moshe, dizendo, tal como esta eles darão. Midrash Tanhuma. Moshe não conseguia entender como uma mera moeda poderia servir a uma pessoa como um resgate de sua alma para Deus. Deus respondeu-lhe mostrando-lhe uma moeda de fogo. Deus estava dizendo, quando uma pessoa realiza até mesmo um ato modesto de caridade com o fogo da paixão e do entusiasmo, ela está de fato dando um pedaço de sua alma. O Rebbe de Kox. Dinheiro é fogo. Como o fogo pode destruir e aniquilar, ou iluminar e aquecer, dependendo de como é usado. Rabino Elimelech de Lisens. O rico não dará mais e o pobre não dará menos, Êxodo 30:15. As pessoas diferem no seu intelecto, caráter e talentos, na quantidade dos seus recursos materiais e no timbre das suas sensibilidades espirituais. Mas todos são iguais na própria base do seu vínculo com Deus, o compromisso intrínseco com Ele que reside no âmago das suas almas. Assim, embora cada homem tenha contribuído para a construção dos vários componentes do santuário de acordo com a sua capacidade individual, todos deram igualmente a prata com que foi feita a sua fundação. No que diz respeito ao fundamento do relacionamento entre o homem e Deus, o homem rico não pode dar mais, e o pobre não pode dar menos. O Rebbe de Lubavitcher. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés quando eles se aproximam do altar para ministrar, Êxodo 30:19. Cada pessoa, ao acordar pela manhã, deve lavar as mãos com no mínimo um quarto de água derramada de um utensílio. O homem confia sua alma a Deus à noite cansada e exausta. E Deus a restaura a ele rejuvenescido e revigorado para que ele possa servir ao seu Criador com toda a sua capacidade, sendo este o propósito do homem. Portanto, devemos nos santificar com sua santidade e lavar as mãos com água de um vaso antes de servi-lo e ministrar a ele, como o Cohen que lavava as mãos na bacia todos os dias antes de iniciar seu serviço. Shulchan Aruch Harav. Toda sujeira dirigem-se para o outro lado, as forças do mal, que delas deriva seu sustento, portanto, é uma mitzvah lavar as mãos. Zohar. Este será para mim o óleo sagrado da unção nas vossas gerações, Êxodo 30:31. Muitos milagres ocorreram com o óleo da unção que Moisés preparou no deserto. Originalmente, media apenas 12 log, um hin equivale a 12 log, ou cerca de 4 litros. Agora, considerem quanto o caldeirão absorveu, quanto as ervas absorveram e quanto o fogo queimou, e ainda assim foi suficiente para a unção do tabernáculo e seus vasos, e de Arão e seus filhos, em cada um dos 7 dias de consagração, os sumos sacerdotes e os reis, através das gerações, também foram ungidos com ela. E esse mesmo óleo permanece em reserva para a reconstrução do santuário na era messiânica que está por vir, como está escrito, este será para mim um óleo de santa unção pelas vossas gerações. Talmud, Oriot 11b. E dele farás um perfume, uma confecção segundo a arte do perfumista, Êxodo 30:35. Visto que muitos animais eram abatidos no lugar sagrado todos os dias, com a carne abatida e queimada e os intestinos limpos, seu cheiro sem dúvida seria como o cheiro de um matadouro. Portanto Deus ordenou que o Quetoré fosse queimado 2 vezes por dia, todas as manhãs e tardes.
para emprestar uma fragrância agradável ao santuário e às vestimentas daqueles que nele serviam. Maimônides, Guia para os Perplexos. Muitos dos comentários se opõem a esta explicação da função do Quetoré. Nas palavras de Rabbeinu Bechaí, Deus não permita que o grande princípio e mistério do Quetoré seja reduzido a este propósito mundano. O ensino racídico, no entanto, aplica as palavras de Maimônides como uma referência ao fedor espiritual da alma animal dentro do homem, cujo sacrifício e dedicação a Deus era o significado mais profundo das ofertas de animais trazidas ao santuário. Isso explica por que o Quetoré era o componente mais sagrado do serviço de Yom Kippur. O Quetoré representa o poder da Techuvá, a sublimação dos cheiros desagradáveis das falhas e iniquidades do homem na doce fragrância de um vínculo novo e revigorado com Deus. Mas, veja, eu chamei pelo nome Betzalel da tribo de Judá e eu designei com ele Oliav da tribo de Dan, Êxodo 31, 2, 6. Nenhuma tribo era maior que Judá e nenhuma mais humilde que Dan. Disse Deus, que um venha e se associe ao outro, para que nenhum homem possa desprezar seu companheiro ou ser arrogante, pois tanto os grandes como os pequenos são iguais aos olhos de Deus. Midrash Tanchuma. Os filhos de Israel guardarão o sábado, para fazerem o sábado, Êxodo 31:16. Existem duas dimensões no Shabat, referidas nos mandamentos duplos de guardá-lo e fazê-lo. É um dia que possui uma santidade intrínseca desde o início dos tempos. Esta santidade o povo de Israel é ordenado a manter e preservar. E depois há a ordem de fazer o Shabat, para conferir-lhe maior santidade e significado através das nossas ações. Rabino Yosef Yitzhak de Lubavitch. E no sétimo dia ele descansou e foi revigorado. Êxodo 31:17. Reis Laqui disse, na véspera do Shabat, Deus concede uma alma adicional à pessoa, e no final do Shabat ele a leva embora. Talmud, Beit a 16ª. Ele deu a Moisés, quando ele terminou, Êxodo 31:18. Os sábios notam a semelhança da palavra hebraica quehaloto, quando ele concluiu, e a palavra quecalato, como sua noiva, e citam inúmeras maneiras pelas quais a Torá, mencionada neste versículo, e o Shabat, mencionado no versículo anterior, são análogos a uma noiva. Rabi Shimon ben Laqui disse, se alguém faz um discurso sobre a Torá, e não é tão agradável para aqueles que o ouvem como uma noiva é agradável para seu cônjuge, então seria melhor que ele não o tivesse dito. Por que é que? Porque quando Deus deu a Torá a Israel, ela era tão querida para eles quanto uma noiva é para seu cônjuge. Como diz, ele deu a Moshe Quehaloto. A noiva mantém-se isolada durante todo o tempo em que está na casa do pai, sem que ninguém a conheça, e só revela o rosto quando está prestes a entrar na câmara nupcial, como se assim proclamasse, quem puder testemunhar alguma coisa contra mim, deixe-o vir e fazer isso. Da mesma forma, um estudioso da Torá deve ser tão modesto quanto uma noiva, mas deve ser famoso por suas boas ações assim como uma noiva. Midrash Rabbah. Assim como uma noiva chega ao noivo linda, enfeitada com joias e perfumada, o Shabat também chega ao povo de Israel. Assim como o noivo se veste com suas melhores roupas para receber sua noiva, o judeu também recebe o Shabat. Assim como um noivo é mimado e dispensado de trabalhar durante todos os seus dias nupciais, o mesmo ocorre com um judeu no Shabat. Midrash, ele deu a Moisés, quando terminou de falar com ele no Monte Sinai, 2 tábuas do testemunho, Êxodo 31:18. Isto significa que quando Deus entregou as tábuas a Moisés, o povo já havia feito o bezerro de ouro. Assim o Midrash diz. É comum que um rei terreno conceda presentes a seus súditos e lhes forneça suprimentos, desde que lhes sejam leais, sendo então obrigado a apoiá-los. Mas assim que eles se rebelam contra ele, Deus não o permita, ele não tem nenhuma obrigação para com eles, imediatamente corta seus suprimentos como penalidade por negar sua autoridade real. Com Deus, entretanto, não é assim, pois enquanto eles estavam ocupados em provocá-lo a ir abaixo, ele estava ocupado no céu em conceder-lhes uma Torá de vida. Midrash Rabbah. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, Êxodo 32:1. Quando Moisés subiu ao monte, disse-lhes, depois de 40 dias, nas primeiras 6 horas do dia, voltarei. Eles pensavam que o dia de sua ascensão deveria ser contado como um dos 40, enquanto ele se referia a 40 dias completos de 24 horas. Na verdade, o dia da sua ascensão, 7 de Sivan, não deveria ter sido contado,
uma vez que não incluía a noite anterior, o que significa que os 40 dias terminaram em 17 de Tamuz. No dia 16 de Tamuz, Satanás veio e encheu o mundo de trevas e confusão. Ele lhes disse: Onde está o vosso mestre Moisés? Ele subiu às alturas, responderam-lhe. Chegou a hora sexta, disse-lhes ele, mas eles o desconsideraram. Ele está morto, mas eles o desconsideraram. Então Satanás lhes mostrou uma visão do esquife de Moisés. Por isso disseram a Arão, a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Rashi, Talmud, Shabat 89. O povo convergiu para Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos um Deus. Arão viu e construiu um altar diante dele. Êxodo 32:1-5. O que Arão viu? Ele viu seu sobrinho Hur ser morto diante dele. Conforme relatado acima em Êxodo 24:14, Moisés colocou Arão e Hur, filho de Miriam e Calebe, como encarregados do acampamento quando ele subiu a montanha. Quando o povo exigiu um ídolo, Hur se levantou e os repreendeu, e então eles levantou-se contra ele e o matou. Chegaram então a Arão, e disseram-lhe, faremos contigo o que fizemos a este homem. Arão tentou ocupá-los com tarefas. Ele lhes disse, retirem os brincos de ouro que estão nas orelhas de suas esposas, uma coisa muito difícil, para as mulheres, que viram todos os milagres que Deus realizou no Egito, no mar e no Sinai, iriam certamente não participar. Quando as mulheres não fizeram o que os homens exigiram, os homens retiraram as suas próprias joias. Como diz, todo o povo descarregou os brincos de ouro que estavam nas orelhas. Eles queriam construir o altar junto com Arão, mas ele não permitiu, dizendo, permitam-me construí-lo sozinho, pois não é condizente com o respeito devido ao altar que outro o construa. A intenção de Arão nisso era atrasar o assunto, dizendo para si mesmo, quando eu construir tudo sozinho, Moisés descerá. Mas quando ele a construiu, Moisés ainda não havia descido. O que Arão fez? Ele disse, vou adiar isso para amanhã, como está escrito, Arão proclamou, amanhã é uma festa para Deus. Sua intenção era para o verdadeiro Deus, estando certo de que no dia seguinte Moisés viria e eles serviriam a Deus. Mas eles se levantaram de manhã cedo. Midrash Tanchuma, Rashi. Todas as pessoas descarregaram os brincos de ouro que estavam nas orelhas. Êxodo 32:3. Disse o rabino Ababaracha, não há compreensão do caráter deste povo. Eles são solicitados pelo bezerro de ouro e dão, eles são solicitados para o santuário e doam. Talmud de Jerusalém, Shekalim 1:1. Eles se levantaram cedo no dia seguinte, Êxodo 32:6. 5 infortúnios se abateram sobre os nossos antepassados no dia 17 de Tamuz, as tábuas foram quebradas, a oferta diária no templo sagrado foi interrompida, uma brecha foi feita na cidade muros de Jerusalém, permitindo a conquista romana da cidade, e Apostolmos queimou a Torá e colocou um ídolo no templo. Talmud, Tani 26ab. Deus disse a Moshe, desça, Êxodo 32:7. O que significa descer? Rabino Elazar disse, Deus disse a Moisés, Moisés, desça de sua grandeza. Eu lhe dei grandeza senão por causa de Israel? E agora Israel pecou, então o que eu quero com você? Imediatamente, Moisés ficou impotente e não teve forças para falar. Mas quando Deus disse, deixe-me em paz para que eu possa destruí-los, Moisés disse para si mesmo, isso depende de mim. E ele se levantou e orou vigorosamente e implorou por misericórdia. Foi como o caso de um rei que ficou zangado com seu filho e começou a espancá-lo severamente. Seu amigo estava sentado diante dele, mas teve medo de dizer uma palavra, até que o rei disse, se não fosse meu amigo aqui que está sentado diante de mim, eu te mataria. Disse o amigo para si mesmo, isso depende de mim, e imediatamente se levantou e o resgatou. Rabino Ababu disse, se não estivesse explicitamente escrito, deixe-me em paz para que eu possa destruí-los, seria impossível dizer tal coisa. Isso indica que Moshe se apoderou de Deus como um homem que agarra seu próximo pelo seu braço. Vestimenta, e disse-lhe, mestre do universo. Eu não vou deixar você ir até que você os perdoe e os perdoe. Talmud, Berarro 32ª. Deus disse a Moshe, desça, pois o seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu, Êxodo 32:7.
Deus não diz o povo se tornou corrupto, mas seu povo. Ao que Moisés disse, Mestre do universo. Desde quando eles são meu povo? Disse Deus, eles são o teu povo, pois quando eles ainda estavam no Egito, eu te disse que trarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel. Êxodo 7:4. Eu não lhe instruí a não permitir que uma multidão mista se misturasse com eles? Mas você, sendo bondoso e justo, disse-me, o penitente deve ser sempre aceito. Sabendo, porém, o que um dia eles fariam, discordei, mas mesmo assim atendi ao seu pedido, e o resultado foi apenas estas pessoas que fizeram o bezerro. Midrash Rabbah. Rapidamente se desviaram do caminho que lhes ordenei, Êxodo 32:8. Isto pode ser comparado a um rei que desposou uma senhora com 2 pérolas preciosas, que ele próprio lhe deu, enviando outras 8 com o seu mensageiro. Enquanto ela flertava com seu amante, ela perdeu as 2 pérolas que o rei lhe havia dado e, quando o rei descobriu isso, ele a baniu de sua casa. Sua amiga íntima veio então suplicar ao rei em seu favor, dizendo, Majestade, quando encontrará outra tão bela e louvável como ela? O rei respondeu, pelo céu. Eu mesmo dei a ela 2 pérolas e enviei outras 8 com você. Ela não deveria ter perdido pelo menos 2 daqueles que enviei com você, até 3 deles ou mesmo todos eles, mas ela me insultou tanto que teve de perder as 2 pérolas que eu mesmo lhe dei. Os 2 primeiros dos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim, que o povo violou ao adorar o bezerro de ouro, foram dados diretamente por Deus a eles, enquanto os outros 8 foram transmitidos através de Moisés. Midrash Rabbah. Moisés implorou ao Senhor seu Deus, Êxodo 32:11. Não houve um canto dos céus com o qual Moisés não lutou para obter o perdão de Deus para Israel, Midrash Rabbah. Por que, ó Deus, sua ira deveria queimar contra seu povo? Êxodo 32:11. Quando Israel cometeu esse ato, Moshe levantou-se para apaziguar Deus e disse, Mestre do universo. Eles lhe deram um assistente e você está irritado com eles? Ora, este bezerro que eles fizeram será o teu ajudante, tu farás nascer o sol, enquanto ele fará nascer a lua, você cuidará das estrelas e cuidará das constelações, você fará descer orvalho e ele fará soprar os ventos, você fará cair as chuvas, enquanto ela será responsável pelo crescimento das plantas. Disse Deus para ele, Moisés, você erra como eles. Pois não há nada real nisso. Disse Moisés, se este for o caso, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Midrash Rabbah. Por que, ó Deus, deveria a tua ira queimar contra o teu povo, a quem tiraste da terra do Egito? Êxodo 32:11. Qual foi a sua ideia ao mencionar aqui a saída do Egito? Por que foi assim que Moisés implorou, Mestre do universo, vê de onde tiraste, do Egito, onde todos adoram cordeiros? Disse o Rabino Una em nome do Rabino Yochanan, pode ser comparado a um homem sábio que abriu uma perfumaria para seu filho em uma rua frequentada por prostitutas. A rua fez o seu trabalho, o negócio também fez a sua parte, e a juventude do filho também contribuiu com a sua parte, fazendo com que o filho caísse nos maus caminhos. Quando o pai veio e o pegou entre as prostitutas, ele começou a gritar, eu vou te matar. Mas o amigo dele estava lá e disse, você foi a causa da corrupção desse jovem e grita com ele? Você deixou de lado todas as outras profissões e o ensinou apenas a ser perfumista, você pulou todos os outros distritos e abriu uma loja para ele bem na rua onde moram as prostitutas. Isto é o que Moisés disse, Mestre do universo. Você passou pelo mundo inteiro para que seus filhos fossem escravizados apenas no Egito, onde todos adoravam cordeiros. Tenha em mente de onde você os trouxe. Outra interpretação. Isto é o que Moisés disse, Mestre do universo. Quando te perguntei qual era o mérito deles para que os redimidos, visto que são idólatras, tu disseste, tu os vês agora como apenas idólatras, mas posso prevê-los partindo do Egito, e eu dividindo o mar vermelho para eles, e trazendo-os para o deserto, e dando-lhes a Torá e revelando-me a eles face a face, e eles aceitando minha realeza, ainda assim me negando ao final de 40 dias fazendo bezerro, disse a Moisés na sarça ardente, ouvi seus gritos, já ouço seus gritos ao redor do bezerro. Já que me disseste que eles fizeram um bezerro de ouro muito antes de os libertares, argumentou Moisés,
Por que procuras matá-los agora que o fizeram? Foi por esta razão que Moisés mencionou o êxodo do Egito no seu pedido de misericórdia. Outra interpretação. Pode ser comparado a um rei que tinha um campo não cultivado e que disse a um arrendatário: vá melhorá-lo e converta-o numa vinha. O trabalhador foi cuidar do campo e plantou-o como vinha. As vinhas cresceram e produziram vinho, que no entanto azedou. Quando o rei viu que o vinho havia azedo, disse ao trabalhador: vai e corte tudo, para que me serve uma vinha que produz vinagre? Mas o trabalhador implorou: ó meu senhor e rei! Considere quanto você investiu antes de a vinha ser plantada e agora você quer cortar tudo. Não me responda, mas o seu vinho azeda, pois isso se deve à novidade da vinha, e uma vinha recém-plantada não pode produzir bom vinho. Da mesma forma, quando Israel fez o bezerro de ouro, Deus pretendia destruí-los, mas Moshe implorou: Mestre do Universo, não nos tiraste do Egito, lugar de idólatras. Eles ainda são jovens, como diz Oséias 11:1. Quando Israel era criança, então eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Seja paciente com eles ainda por algum tempo e vá com eles, e eles ainda realizarão boas ações diante de ti. Midrash Rabbah. Lembre-se de Abraão, Isaque e Israel, 32:13. Moisés implorou: Mestre do Universo, por que você está zangado com Israel? Porque eles quebraram os 10 mandamentos, disse Deus. Bem, disse Moisés, eles possuem uma fonte da qual podem fazer o pagamento. Lembra que você testou Abraão com 10 provações? Deixe que esses 10 sirvam de compensação para esses 10. É por isso que Moisés disse: lembre-se de Abraão. Outra interpretação. Moisés falou assim: Mestre do Universo, os mortos viverão no mundo vindouro. Disse Deus: Moisés, você se tornou um herege. Mas Moisés respondeu: se os mortos não reviveram no mundo vindouro, então tu és livre para fazer tudo o que quiseres. Mas se eles viverem, então o que dirás aos patriarcas quando eles se levantarem e buscarem de ti o cumprimento da promessa que tu lhes fizeste? Que resposta você lhes dará? Pois não lhes prometeste que aumentariam seus filhos como as estrelas do céu. Midrash Rabbah. Deus lamentou o mal que pensou fazer ao seu povo. Êxodo 32:14. Moisés absolveu seu Criador de seu voto. Quando Israel fez o bezerro, Moshe começou a persuadir Deus a perdoá-los. Mas Deus disse: Moisés, eu já fiz um juramento de que daquele que sacrifica aos deuses será destruído. Êxodo 22:19. E não posso retratar um juramento que saiu da minha boca. Disse Moisés: Mestre do Universo, você não me concedeu o poder de anular juramentos? Ver Números 33. Se um jurista deseja que outros respeitem suas leis, ele deve ser o primeiro a observá-las. Visto que tu me ordenaste a respeito da anulação de votos, é apenas correto e apropriado que tu mesmo sigas este procedimento. Então Moshe envolveu-se em seu talite e sentou-se na postura de um juiz rabínico, e Deus ficou diante dele como alguém pedindo a anulação de seu voto, pois assim diz: então sentei-me no monte, Deuteronômio 9:9. O que Moisés disse a ele? Uma coisa muito difícil. Rabino Yoshanan disse: a coisa difícil que ele disse foi: você agora se arrepende do seu voto. Deus respondeu: lamento agora o mal que disse que faria ao meu povo. Quando Moisés ouviu isso, ele proclamou: seja absolvido para ti, seja absolvido para ti. Não há mais voto nem juramento. Midrash Rabbah. Gravado, Charut, nas tábuas, Êxodo 32:16. Se as primeiras tábuas não tivessem sido quebradas, nenhuma nação ou povo poderia ter subjugado o povo judeu, como está escrito, Harut nas tábuas. Não leia Harut gravado, mas Heirut grátis. Por conta dessas tabuinhas, Israel teria permanecido livre para sempre. Talmud Rashi, Eruvin 54. Rabino Juda diz: eles teriam sido livres da dor do exílio. Rabino Nehemia diz: eles teriam sido livres do anjo da morte. Midrash Rabbah. Quando Moisés viu o bezerro e a dança, ele jogou as tábuas de suas mãos e as quebrou ao pé da montanha. Êxodo 32:19. Moisés já sabia sobre a adoração do bezerro de ouro por parte de Israel, mas quando ele viu o quanto eles estavam gostando de sua queda, percebeu que sua aliança com Deus havia sido totalmente repudiada por eles.
Sorno. Ele jogou fora as tábuas de suas mãos. Êxodo 32:19. As tabuinhas tinham, cada uma, 6 larguras de mão de comprimento e 3 de largura. Moshe segurou 2 larguras de mão do comprimento das tábuas, Deus segurou 2 larguras de mão, e entre elas havia 2 larguras de mão de espaço. As mãos de Moisés prevaleceram e ele agarrou as tábuas e as quebrou. Talmud de Jerusalém, Tani 4:5. Mas Moshe retornou a Deus e disse: Este povo cometeu um grande pecado. Êxodo 32:31. O que Moisés fez? Ele foi até Deus e disse: Este povo cometeu um grande pecado. Quando Deus viu isso, ele lhe disse: Moisés, você também está zangado com eles. Não podemos ficar ambos com raiva. Quando você me vê derramar água quente, você derrama água fria, e quando você me vê derramar água fria, você derrama água quente. Yalkut Shimonim. Apague-me do seu livro que você escreveu. Êxodo 32:32. O nome de Moisés aparece em cada paraxá nos livros de Êxodo, Levítico e Números. O livro de Gênesis é anterior ao nascimento de Moisés. Deuteronômio consiste principalmente em uma narrativa em primeira pessoa falada por Moisés. Cada paraxá, isto é, exceto uma, a paraxá de Tetzav, Êxodo 27, 20 e 30, 10, que não inclui uma única menção ao nome de Moisés. A razão para isso é que Moshe disse a Deus: Se tu não perdoar Israel, apague-me do teu livro que escreveste. Pois a censura de um justo, mesmo que condicionada a uma estipulação não cumprida, sempre tem algum efeito. Baal Aturim. Embora o nome de Moshe não apareça no paraxá de Tetzav, o próprio Moshe está muito presente. A totalidade de Tetzav consiste nas palavras de Deus para Moshe. Na verdade, a primeira palavra da paraxá é Ve'ata, e você, sendo você a pessoa de Moisés. Na verdade, a palavra você conta o próprio eu do sujeito, enquanto o nome de uma pessoa é uma descrição mais superficial de sua personalidade. Isto significa que Moisés está mais presente nesta paraxá, isto é, presente de uma forma mais profunda e essencial, do que qualquer menção ao seu nome poderia expressar. Isto está totalmente de acordo com a explicação do Baal Aturim citada acima. Porque Moisés estava preparado para renunciar à menção do seu nome na Torá por causa do seu povo, ele mereceu que o seu eu quintessencial, o nível do eu que não pode ser capturado por qualquer nome ou designação, fosse eternizado pela Torá. É este nível do eu de Moisés que é expresso pela sua presença sem nome na paraxá de Tetzav. O Rebbe de Lubavitch,